Podeis assentar. Quando vi a minha filha chegando, é natural. Vi meu sobrinho chegando, já estranhei. Quando eu vi toda a família aqui, eu falei, tem surpresa para mim. E aí eu já me emocionei e já comecei a chorar. Minha família, fica de pé. Todos da minha família. Pequenos e grandes. Isso, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Irmãos, alegria tremenda no meu coração. Festa dupla, né? Recebendo membros e recebendo a minha família aqui presente. Então, meus amados irmãos, sem mais delongas, vamos abrir nossa Bíblia no texto em João, Evangelho de João, no capítulo 10, o verso 22 a 30. Assim diz o Senhor, assim diz o texto da palavra do Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Era inverno. Assim, então, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz-nos francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém arrebatará da minha. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos uns. Pode repetir comigo? Jesus está dizendo, eu e o Pai somos um. Meus amados irmãos, a Bíblia compara a igreja de Deus como um rebanho de ovelhas. O povo de Deus é formado por pessoas, e então essas pessoas são chamadas de ovelhas do Senhor Jesus. Jesus então é o seu pastor. E Jesus mesmo declara em João no capítulo 10, no verso 11, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o que é que o bom pastor faz no verso 11 do capítulo 10? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Portanto, meus amados irmãos, o bom pastor morreu para constituir e salvar o seu rebanho. Essa ideia vem lá do Antigo Testamento. Pastor de ovelhas era uma profissão antiga, comum entre os povos antigos. A primeira menção aparece em Gênesis, no capítulo 4, no verso 2, quando então é identificado Abel como pastor de ovelhas. Este ofício então é utilizado, meus amados irmãos, para ilustrar, para identificar, para mostrar o cuidado de Deus com o seu povo, com o povo de Israel. O Senhor é o meu pastor. Acabamos de ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus continuar sendo o pastor do seu povo hoje, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Lá em Salmo 23 está escrito, o Senhor é o meu pastor. Agora João registra, dizendo Jesus, eu sou o bom pastor. O pastor que estava sendo dito lá, agora aparece aqui no Evangelho de João, e ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Assim então Deus continuará sendo, meus amados irmãos, o pastor do seu povo, por intermédio de Jesus Cristo, que afirmou categoricamente, eu sou o bom pastor.
Assim então, meus amados irmãos, o rebanho do Senhor precisa ser pastoreado. A igreja de Deus precisa ser pastoreada. Essa igreja foi comprada pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, vamos à luz desse texto entender e aprender as marcas das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar nesta noite que as ovelhas, ovelhas do Senhor, são escolhidas pelo próprio Senhor. Está lá, sim ou não? Eu vou esperar, porque senão não aparece. Então está aparecendo agora. As ovelhas do Senhor são escolhidas por Ele. Faltou o texto. O texto é o verso 26. Verso 26. Quem pode ler comigo aí? Todos a uma só voz? Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Não sois minhas. Só é dele aqueles que ele escolhe. Aquele que é dele, dado por Deus. Então Jesus Cristo, meus amados irmãos, revela a incredulidade nesse texto dos fariseus, ensinando claramente que eles não são ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Eles não são ovelhas porque eles não foram escolhidos por Deus. Portanto, eles não têm essa fé no Senhor Jesus Cristo, porque a fé, ela pertence apenas aos escolhidos. Vou tentar falar devagar, tá bom? Hoje eu preciso falar devagar, senão embola o meio de campo da intérprete, né? Então eu vou falar devagar. Meus amados irmãos, a fé pertence aos escolhidos de Deus, conforme está escrito em Tito, no capítulo 1, no verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos... Pode ler o final comigo? Promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo, ainda escrevendo a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 1 e 2, Paulo diz, no verso 1, ele inicia esse verso 1 do capítulo 3, pedindo àqueles irmãos que orem, pedindo oração. Irmãos, orem, para que a palavra do Senhor se propague. Para que a palavra do Senhor se propague, é necessário que nós estejamos em oração. E aí no verso 2, ele diz, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé é somente de quem? Eu falei agora há pouco, a fé é somente dos eleitos, dos escolhidos. Paulo, então, meus amados irmãos, confirma isso. Assim, então, se esses a quem Paulo faz referência não creram na sua pregação, se eles não tinham fé em Jesus, a marca é a fé. A marca principal da ovelha do Senhor é a fé. Essa fé é original na ovelha do Senhor Jesus Cristo. Então, dessa fé depende todas as outras coisas. A pergunta para nós nesse primeiro ponto, meus amados irmãos, que quem escolhe é Jesus. A pergunta é: tem alguma ovelha do Senhor Jesus aqui, sim ou não? Sim. Glória a Deus. E se tem ovelha do Senhor Jesus Cristo aqui, então estas ovelhas ouvem a voz do Senhor Jesus. Olha o verso 27. O que diz aí o verso 27? Todos a uma só voz, vamos lá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Tem ovelha do Senhor Jesus aqui, sim ou não? Glória a Deus. Então a verdadeira ovelha do Senhor Jesus Cristo conhece a sua voz e jamais a ovelha do Senhor Jesus Cristo seguirá o lobo. Jamais a ovelha do Senhor Jesus Cristo seguirá o estranho. Jamais a ovelha do Senhor Jesus Cristo seguirá aquele que não é
pastor, porque as ovelhas ouvem a voz do Senhor Jesus. João capítulo 10, verso 3. Vocês estão me ouvindo, vocês estão respondendo, mas a voz que vocês precisam ouvir, a voz que precisa ecoar no coração de vocês, é a voz do Senhor Jesus Cristo. Essa voz precisa fazer barulho no coração de todos. Assim então, meus amados irmãos, o texto diz para nós que as ovelhas de Jesus Cristo não apenas ouvem a sua voz, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo também escutam a sua voz. Falei alguma coisa errada aqui? As ovelhas do Senhor Jesus Cristo não somente ouvem a sua voz, mas elas também escutam a voz do Senhor. Meus amados irmãos, a palavra escutar é no sentido de dar ouvido, é no sentido de dar atenção, é no sentido de entrar no ouvido e descer para o coração do ouvinte. Portanto, quando Jesus fala, a ovelha dele ouve a sua voz, e essa voz desce ao seu coração, e esta ovelha obedece, esta ovelha está disposta a seguir a Jesus. Ela não foge, porque ela conhece o seu pastor, e o seu pastor dá ali o cuidado para a sua ovelha. A verdadeira ovelha do Senhor Jesus segue junto com Jesus, segue também junto com as outras ovelhas. Não existe, meus amados irmãos, como às vezes vimos pessoas dizerem: eu sou ovelha do Senhor Jesus Cristo, mas eu sou uma ovelha solo. Existe ovelha solo? Eu sigo Jesus sozinho, do meu jeito. Existe isso, sim ou não? Não existe. A palavra do Senhor está dizendo para nós, meus amados irmãos, que quando uma ovelha está andando sozinha por aí, ela está desgarrada, ela está desviada, ela precisa voltar ao rebanho, ela precisa voltar para a igreja, ela precisa voltar para o seu lugar. E onde é o lugar da ovelha? Ao lado do seu pastor. Nós precisamos aprender, amados irmãos, a viver em comunidade. Nós precisamos aprender a viver em comunhão. Nós necessitamos uns dos outros. O profeta Isaías disse no capítulo 53, no verso 6, que foi lido aqui nessa noite. Como é que nós andávamos antigamente? Como é que nós andávamos outrora? Nós andávamos desgarrados. Nós andávamos desgarrados como? Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor, o que o Senhor fez, meus amados irmãos? Fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e agora nos ajuntou em um só povo, em um só rebanho. Jesus Cristo morreu para unir o seu rebanho, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu para que pudéssemos viver em unidade, para que pudéssemos viver em comunhão, para que pudéssemos agora ter um pastor. Esse pastor é eterno, portanto ele mesmo diz que há um só pastor, um só rebanho, uma só comunidade de salvos, uma só comunidade de eleitos do Senhor. Desculpa, eu estou correndo, não posso correr. E o Senhor Jesus Cristo ainda disse: tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Oh Deus, eu sei, Deus, nessa cidade tem um monte de ovelhas do Senhor. Ajude-nos a encontrá-las. Ajude-nos a trazê-las para esse aprisco. Ajude-nos, ó Deus, a arrebanhar essas ovelhas do Senhor que estão espalhadas nessa cidade, para trazer para este lugar, para que o Senhor possa cuidar delas, Deus. Ajuda-nos. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, e a mim convém conduzi-las. E a Bíblia está dizendo para nós que Jesus falou assim: elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Esse foi o objetivo do sacrifício de Cristo: juntar as suas ovelhas em um só aprisco, em um só lugar.
Como vocês disseram que tem ovelhas do Senhor Jesus aqui, tem ovelhas do Senhor Jesus aqui, sim ou não? Sim. Então, essas ovelhas, meus amados irmãos, são reconhecidas pelo Senhor Jesus. Elas ouvem a voz do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus conhece essas ovelhas. Verso 27. Elas são conhecidas do Senhor Jesus. Vamos ler de novo o verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Eu as conheço. Você não é estranho para Jesus. Jesus conhece você. Jesus sabe quem são as suas ovelhas e Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Jesus está atento, meus amados irmãos, às suas necessidades. Jesus está atento às necessidades das suas ovelhas, pois todas estas ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo são dependentes dEle e Ele supre a necessidade de cada uma delas. Você tem o Senhor Jesus Cristo como seu pastor? Se você o tem, nada lhe faltará, foi o que Ele mesmo prometeu. Portanto, nós somos, meus amados irmãos, exatamente assim, como ovelhas. Não temos senso de direção, não conseguimos andar sozinhos, os obstáculos nos derrubam, nós nos desgarramos facilmente, nós nos perdemos, nós nos desviamos, nós cometemos atos de algumas loucuras, porque elas dão cabeçada. Não conseguimos sobreviver sozinhos, somos incapazes de nos autossustentar. A nossa sobrevivência depende do cuidado do nosso pastor amado. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Precisamos de Deus para sobreviver. Necessitamos da direção do Santo Espírito, nós precisamos de proteção, nós precisamos do refrigério, nós precisamos da disciplina do Senhor, nós precisamos da presença do pastor. Sem Ele, nós estamos perdidos, sem Ele, nós estamos mortos. Você é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Por fim, meus amados irmãos, se você é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo, põe aí para nós ver o que vai acontecer. As ovelhas do Senhor Jesus Cristo ganham a vida eterna. Você tem a vida eterna. Olha o verso 28. Olha o verso 22, 8. Você pode ler comigo? Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Você está salvo, se você é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Esse presente recebido de Jesus é preciosíssimo. Só as ovelhas de Jesus Cristo têm alma imortal. Só as ovelhas do Senhor Jesus Cristo têm plena felicidade, que durará para todo sempre. O Senhor Jesus Cristo está lhes prometendo: eu lhes dou a vida eterna. A nossa salvação é uma dádiva do Senhor. Portanto, não somos salvos pelo que damos a Deus, mas pelo que Deus já nos deu em seu Filho amado, em seu Filho bendito, em nosso Salvador. As ovelhas do Senhor Jesus Cristo têm a garantia da salvação, jamais perderão a vida eterna. Leiamos novamente, meus amados irmãos, até o verso 20, todo o verso 29. Eu lhes dou, vamos lá? Eu lhes dou a vida. Aquilo Você já pensou nisso? Você está nas mãos de Deus, sim ou não? Jesus garante: jamais perecerão. Meus amados irmãos, assim como há uma vida eterna, existe também uma destruição eterna.
Se existe vida eterna, existe também uma destruição eterna. A garantia de Jesus para nós é que nenhuma das suas ovelhas perecerão no inferno. Elas estão seguras nas mãos de Jesus, ninguém as arrebata da minha mão, ainda que nossos inimigos sejam muitos e tentem nos destruir, estamos seguros e protegidos nas mãos de Deus. Ele está dizendo: as ovelhas de Jesus foram dadas pelo Pai a seu Filho. Ele está dizendo para nós: aquilo que o Pai me deu, elas são preciosas, é maior que tudo, nada é mais precioso neste mundo aos olhos de Deus do que o seu povo, a sua igreja. Diz Zacarias capítulo 2, verso 8, pois aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Pensa nisso. Pensa, tocar na menina dos olhos de Deus, quando toca em um de nós. Adão, meus amados irmãos, nos arrastou para o pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 7, diz: porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Felizmente Deus fez uma promessa de restauração, que o inimigo das nossas almas seria vencido e o homem restaurado em sua comunhão com Deus. O primeiro livro da Bíblia mostra o homem sendo expulso do jardim do Éden, mas o último livro da Bíblia mostra o homem no paraíso, mostra o homem habitando com Deus, mostra o homem desfrutando da presença de Deus para sempre na sua vida. Diz o próprio Deus: eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com ele. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor. Este é o plano de Deus para você, este é o plano de Deus para a sua igreja. Portanto, meus amados irmãos, nós estamos seguros, da mão de Deus ninguém pode nos tirar. A nossa salvação não está na nossa capacidade de perseverar na fé. A nossa salvação não está em nós de podermos nos proteger, nos guardar. A nossa perseverança está no poder de Deus. E o Senhor Jesus Cristo termina esse verso 30 dizendo: eu e o Pai, nós somos um. Jesus é o nosso bom pastor, e nós somos ovelhas do seu pastoreio. O Senhor Jesus nos ama, Ele morreu por nós, Ele cuida de nós, Ele nos guarda, Ele nos dá a vida eterna. A Bíblia registra, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, ou seja, a sua decisão. Nós não a entendemos, mas nós a aceitamos, porque disse Jesus: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou direto. Não tem estágio, não tem aquele tempo de probatório, não existe, morreu aqui, está com Deus para sempre. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós nesse texto. Meus amados irmãos, estas coisas vos escrevi. Olha só, primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 12 e 13. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes o quê? Vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Você crê no nome do Senhor Jesus Cristo, sim ou não? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior que tudo. Você está entendendo, sim ou não?
aquilo que o Pai me deu é maior que tudo. Com Ele. Com Ele. Ele quem? Com Jesus. Viveremos por toda a eternidade. Se somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo, nos entreguemos completamente ao seu cuidado pastoral. Firmemo-nos em Jesus todos os dias da nossa vida e tenhamos mais comunhão com Ele e com a sua igreja. Aqui está a nossa segurança, cantada no hino 144, que diz: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho, que nos salvou. Nós agora podemos sair por aí contando essa história, diz ele. Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Cantemos entusiasticamente este hino 144.